E aí, eu sou o Mauli Botany com mais uma dica do método Overdrive. E hoje é dia de dica e de conselho. Uma parte do que eu vou dizer, eu imagino que você já enjoou de ouvir, mas fica comigo porque eu tenho alguns insights importantes. Falar inglês deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência, uma nota de corte em muitos processos de seleção lá na virada do século. Faz tempo, hein? Esse é o Daniel Radcliffe, o ator que fez Harry Potter. Esse é o Daniel em 2001 e esse é o Daniel em 2022. Nesse tempo todo em que esse menino crescia, o inglês foi exigência, foi nota de corte em muitos processos de seleção e continua sendo e vai continuar por muito tempo. Portanto, você tem que falar inglês. E o que significa falar inglês? Oportunidades de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, a gente vai analisar dois cenários aqui. O de você, que ainda está na faculdade, ainda não entrou no mercado de trabalho. Se você sabe que quando você for bater na porta de uma empresa, participar de um processo de seleção, se você sabe que se tiver alguém com o mesmo perfil seu, que fala inglês, e você não falar inglês, o gestor, o entrevistador, vai dar preferência, muito provavelmente, para quem fala inglês, mesmo que o cargo ali na hora não exija. Porque muitas vezes o entrevistador vê a pessoa que fala inglês ou que está pelo menos estudando inglês, que já fala um pouco, como alguém que tem, naturalmente, entende prioridades, tem visão de futuro, e aquele que não está dando valor, nunca estudou ou não está estudando no momento, como alguém que não tem visão de futuro. Isso não é bom. Então, você tem que se preparar. Eu sei que há muitas razões para as pessoas não quererem fazer inglês. Por exemplo, eu não gosto, não é uma boa razão. Eu trabalho durante o dia, faço faculdade à noite, essa é uma boa razão. Eu fiz vários cursos e nunca tive resultados, desanima qualquer um. Daqui a pouco eu tenho uns insights, umas dicas que podem mudar todo esse cenário, tá? No caso 2, eu vou falar com você que já trabalha em empresa e que naturalmente quer crescer na empresa, quer promoção, de repente fazer viagem ao exterior, visitar fornecedores, clientes, de repente uma transferência para trabalhar em outro país. E o curioso é o seguinte, já aconteceu comigo várias vezes, pessoas me procuram para bater um papo e me dizem que não estudam inglês, que o cargo não exige e essa pessoa não tem vontade nenhuma de morar em outro país, de conseguir uma transferência, portanto, zero necessidade de estudar inglês. E anos depois, eu encontro com essa pessoa e ela me disse que se arrependeu até a morte de não ter estudado inglês, porque a vida mudou, a cabeça mudou, e essa pessoa quis sim, recebeu uma oferta para uma transferência, e aí quando o gerente ou o diretor pergunta, e o seu inglês como está? E você fala, não está? Eu não falo inglês? Está estudando? Não. Mas não se vira? Não me viro de jeito nenhum. E aí não tem o que fazer. Esse é um obstáculo que não dá para você superar. O problema, né, o mundo não acabou. Vai estudar inglês. Só que o problema é que agora você vai estudar inglês sob pressão. Porque você tem aquela sensação de que você perdeu anos da sua vida. E isso não é legal. Portanto, é bom estar preparado. E networking também. Já vi muitos casos em que, por exemplo, vem um diretor lá dos Estados Unidos e o gerente está passeando lá com o diretor pelo departamento, vai até a mesa de um funcionário e fala, explica o processo aí para o diretor. E esse funcionário fala bem inglês, tem boa pronúncia, explica o processo, é simpático, diz o que pensa, se expressa super bem. Esse diretor acha super legal, acaba até falando com essa pessoa durante a semana que ele está aqui no Brasil, mesmo sem ter nada a ver com essa pessoa, e no futuro, alguns anos depois, acaba abrindo uma porta para essa pessoa por causa desse momento de networking que ele teve lá no passado. Então, é super importante. E você que não se convence com nenhum argumento, que pelo menos seja salário. Muita gente que fala inglês tem salários até 60% mais altos. E quem é que não gosta de salário alto? Eu também gosto. Portanto, se os argumentos que eu dei até agora para você não forem suficientes, que seja o salário mais alto. E para você que está aí batalhando,
tá preparando o seu futuro e vem com o argumento de que você não tem saco, você já estudou e não funcionou até hoje, já desisti. Eu te digo o seguinte: quem trabalha em empresa e precisa falar inglês em suas atividades não pode estudar, certo? Número 1, com livros, com conteúdo definido. Você não pode ir para aula de inglês e virar página após página. Você precisa que as suas atividades sejam foco da aula. Não precisa fazer aula individual, pode ser aula em grupo. Grupos reduzidos, 4 alunos, mas muito alto 5. 4 é o ideal. As aulas de inglês têm que focar as suas atividades. Você vem para a aula, você traz os seus problemas, você conta o que aconteceu, você prepara uma apresentação. O seu professor deve ser o seu consultor. Daí, segunda dica. O português não pode ser impedido, ser proibido durante as aulas. Isso não serve para quem trabalha em inglês, porque isso acontece, você vai usar o português, né? Você vai traduzir do português para o inglês, do inglês para o português durante o seu trabalho. É normal. Normas, documentos, e-mails, é normal, faz parte. Quem trabalha em empresa sabe que eu estou certo. Portanto, na aula, você vem, digamos, você que ainda não fala inglês, está estudando, você diz para o seu professor: eu preciso escrever um e-mail e descrever esse processo aqui. Seu professor não pode dizer descrever em inglês, porque você não pode falar português, se você ainda não sabe. Ele tem que te ajudar a descrever esse processo em inglês, né? Checando as informações com você, porque muitas vezes são informações técnicas, e aí você manda o seu e-mail e você mantém o seu emprego, porque não adianta nada você ir para a aula de inglês, não falar português e ser demitido e perder o seu emprego. Portanto, seu professor deve agir como um consultor seu. As suas atividades devem fazer parte da aula de inglês. Para quem trabalha em empresas onde o inglês faz parte do dia a dia, não há outra opção. Legal? Então, essas são as duas grandes dicas que eu tenho para te dar hoje, que podem quebrar essa resistência e eu garanto, os resultados virão. E se você quiser conhecer detalhes sobre o Overdrive, é só entrar em contato comigo. E a gente se vê.